Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Deverson, eu sou servidor da Universidade Federal Fluminense e hoje eu vou estar aqui gravando mais uma aula para vocês para o concurso do Colégio Pedro II. Hoje eu vou falar um pouco sobre as barreiras no processo de comunicação. Bom, o que é o processo de comunicação? Basicamente, envolve, habilidades humanas relacionadas ao envio de informações. Ou seja, uma pessoa que envia as informações e a outra pessoa recebe as informações. Quem envia as informações é chamado de emissor e quem recebe é chamada de receptor. Nesse processo ocorre, é, existem as barreiras de comunicação. Essas barreiras elas impedem que a comunicação seja efetiva. Quem já brincou daquele telefone sem fio sabe que vai passando a informação, né? Quando chega lá na última pessoa, a informação está toda errada. Ou seja, ocorreu nesse processo de comunicação diversos ruídos. Em relação à classificações das barreiras, nós temos as barreiras mecânicas ou físicas. Por exemplo, quando nós temos um equipamento muito barulhento, então as pessoas não conseguem se comunicar por causa desse barulho muito alto. Ou então, por exemplo, você está num show, aquele som muito alto ali, você não consegue se comunicar direito com a pessoa. Fisiológicas, quando você tem algum problema fisiológico mesmo. Alguém que é gago, ou é surdo, é mudo, isso são barreiras fisiológicas. Barreiras semânticas, ocorre do uso inadequado da linguagem, quando usa muitos termos técnicos. Por exemplo, quando um advogado começa a falar muito tecnicamente, juridiquês que a gente chama, com o seu cliente, aquele cliente não consegue entender. Então ele precisa simplificar aquela linguagem para que seu cliente possa entender. Barreiras psicológicas inclui os preconceitos, né, os estereótipos. Então, por exemplo, aquela pessoa é lulista, é petista, nem vou falar com ela. Aquela pessoa é bolsonarista, não quero falar com ela. Então você já cria essa barreira psicológica, né, que é preconceitos e estereótipos. E as últimas aí, as administrativas ou burocráticas, decorrem de comunicações incompletas e parciais, né, fragmentadas, distorções sujeitas de dúvidas. Temos agora as tipologias das barreiras de comunicação. A primeira é filtragem, é quando o emissor manipula a informação para que ela seja vista de maneira mais favorável pelo receptor. Então, aquela pessoa que está transmitindo a mensagem, o emissor, ele vai fazer com que aquela informação seja mais favorável para quem está recebendo, né? Percepção seletiva já é o contrário. É a pessoa que está escutando, ou seja, o receptor. Ele vai, quando a pessoa está falando várias coisas ali, ele vai selecionar apenas uma parte, aquela que ele gosta, que é mais favorável a ele. Então ele vai ter essa percepção seletiva da fala. Sobrecarga de informação é quando nós temos muita informação e a gente não consegue dar conta. Então é a sobrecarga de informação. O nome já diz tudo. Omissão também, né, o nome já diz, é quando a ausência de conteúdo. Pode ser intencional, quando a pessoa realmente quis omitir aquela informação, ou pode ser não intencional, a pessoa não teve a intenção de omitir, ela simplesmente esqueceu mesmo. Distorção é quando a informação é recebida pelo destinatário, mas sem necessariamente corresponder ao conteúdo transmitido. Então, basicamente, você pegar uma informação e mudar ela. Não necessariamente ele distorceu aquela informação. O que a pessoa falou, ele foi lá e falou tudo ao contrário, por exemplo. Silêncio, né, a gente não precisa nem comentar. Emoções, né? Quando alguém está muito agressivo, ele começa a falar o quê? Muito rápido, muito nervoso, acaba cortando as palavras. Então, quando está chorando, né? A pessoa não consegue falar. Ou então, quando está muito ansioso. Então, isso aí são tipo barreiras de comunicação de emoções. E linguagem, né? Nós temos aí também a linguagem varia ali da idade, né? Da pessoa. Então, crianças falam de um jeito, idosos falam de outro. Também temos a questão da cultura, por exemplo, quem mora
nas favelas, né? Às vezes tem aquele dialeto, né? Aquelas gírias próprias da favela. Então só quem mora lá conhece, entende aquelas gírias, como que o pessoal fala. Então vamos agora, pessoal, para a questão que eu selecionei para vocês. Temos aqui uma questão do ano de 2022, a banca Colégio Pedro II e o cargo o assistente em administração. Vou estar lendo aqui para vocês. Existem diversas barreiras que dificultam o processo de comunicação interpessoal. A seguir, são apresentados alguns relatos de diferentes situações. Item 1. Cláudia é novata em uma empresa de engenharia e está tendo dificuldades em compreender algumas palavras que são específicas desse meio. Luiz está entrevistando Ana em um processo seletivo e, como acredita que as mulheres sempre colocam a família como prioridade, percebe essa tendência em Ana. Luísa passou a sua chefe somente os melhores resultados obtidos durante o mês, preferindo não falar sobre os pontos negativos. Marcos está muito ansioso com alguns assuntos pessoais e não consegue compreender adequadamente as instruções que estão sendo passadas por sua chefia. A barreira conhecida como filtragem está presente na situação vivenciada por... Então, pessoal, essa questão ela é bem tranquila, porém precisa conhecer, né, as barreiras que acontecem no processo de comunicação. Então, vamos analisar aqui. Cláudia é novata em uma empresa de engenharia e está tendo dificuldades em compreender algumas palavras que são específicas desse meio. Então, é aquilo que eu falei, né? Isso aqui é barreira semântica, não é uma barreira de filtragem. Semântica é quando usa muitos termos técnicos, então a pessoa não consegue entender o que a outra pessoa está falando, por causa desses termos muito técnicos. Luiz está entrevistando Ana em um processo seletivo e, como acredita que as mulheres sempre colocam a família como prioridade, percebe essa tendência em Ana. Então a gente vê aqui que existe um preconceito por parte do Luiz, né? Ele acha que as mulheres sempre colocam a família em prioridade. Então isso não é uma barreira de filtragem, isso é uma barreira psicológica. Luísa passou a sua chefe, Luísa passou a sua chefe somente os melhores resultados. Então, ó, ela fez uma filtragem aqui. Ela escondeu os valores negativos e apenas mostrou os valores positivos. Então, a resposta correta é a letra C, Luísa. Vamos analisar o Marcos para finalizar, né? Marcos está muito ansioso. Então, aqui, ó, nós já temos uma barreira de emoção, barreiras emocionais. Como ele está muito ansioso, ele não consegue compreender o que a sua chefe está falando. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pequena aulinha e que vocês deixem o like aí, se inscrevam no canal para estar ajudando a gente. Até a próxima!